Boa noite a todos. Boa noite. Bora. Isso. Boa noite, gente. Começamos mais uma live livre. Deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live livre e que a gente tenha a alegria na noite de hoje de ter conosco o nosso querido irmão, amigo de muito tempo, o nosso querido Fernando Pereira. Fernando ele é amigo há muito tempo e foi colega meu do banco, né? Nós trabalhamos no banco e eu conheci Fernando trabalhando lá no banco em momentos muito felizes que a gente passou. E aí eu queria que o Fernando pudesse dar o boa noite, que a gente vai conversar na noite de hoje sobre uns temas bem interessantes. Boa noite, Fernando. Boa noite, Leandro. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estejam todos em paz. É muito bom estar com vocês aqui, trabalhando um tema deveras interessante, acompanhado de uma das figuras distintas do nosso movimento de conhecimento espírita e de outras áreas, né, que é o nosso irmão Leandro, que a gente já tem um contato realmente de amizade há um bom tempo, e que ele se perpetue aí pela eternidade, não soando, como dizia o Vinícius de Moraes, né? Que seja eterno enquanto dure, mas que seja eterno, porque é bom ter amigos. É verdade. Fernando me ensinou muita coisa quando eu trabalhava no banco. Muita coisa. Não sei se você lembra, Fernando, que a gente, nos estudos, né, sobre as normas do banco, eu não sei se aqui está parado. Não, tá funcionando. Está funcionando? Tá funcionando. Tá. Aqui na minha tela travou. Né? E aí você me ensinou muita coisa na área de informática, quando eu cheguei lá no setor de informática. Bom, e aí eu queria até falar como a gente se cruzou em alguns momentos. Eu já conhecendo o Fernando já no banco, e aí teve o acidente comigo em 98, eu passei um tempo afastado, né, do movimento espírita, né, e numa certa vez fui lá no Jefa, quando eu consegui começar a retornar ao movimento, né, a casa espírita, eu fui no Jefa, e aí começo assistindo lá uma palestra, com um palestrante maravilhoso e tal, e eu assistindo, digo, mas esse palestrante tem a cara de Fernando. Esse palestrante, rapaz, parece com o meu colega. Rapaz, não é possível que esse mundo é tão pequeno. E aí eu descubro que Fernando também era espírita. Muito bom. Vamos dar logo alguma boa noite do pessoal que está chegando aqui. A Thaís Melo tá chegando. Patrícia Albuquerque, você conhece, né? Com certeza. Beijo, Patrícia. Isso. Patrícia, a gente fez
acho que está com 2 semanas. A gente fez esse exato. encontro aqui com ela. Foi muito bom, o pessoal gostou muito mesmo. Beijão, Patrícia. Foi ótimo, viu? A gente espera poder também contar contigo uma outra vez. E aí Patrícia é agora. expert. Patrícia é expert. Onde ela vai, ela domina e como se diz, nada no coração das pessoas que a escutam. Foi ótimo. E aí, publicamente, agora que eu costumo dizer ela pelo zap escrito, aí eu digo agora publicamente: Patrícia, meu anjo, te amo. Beijo para você. E quem não ama, né, Fernando? E É um quem amor de não ama, é pessoa. verdade. Temos também Gorete, Sandra Rosa, a minha Rosa, minha Flor, está aqui acompanhando. Jeane Dark, também do Chico Xavier. Juarez Soares, também do Chico Xavier. Rosilda Damásio também está acompanhando. Mostrando aqui alguns comentários que o pessoal já está colocando. Thaís Melo, Francisca Goretti, dizendo boa noite, linda família Chico, Camusim. É como a gente aqui costuma se chamar, né? A família Chico. Isso é bom. Suzy Bardoni, bem-vinda de volta, Suzy. Vibração boa, parabéns, obrigado, meu anjo. Patrícia, também amo muito você, meu amigo. Rosilda Damásio, boa noite, muito feliz em acompanhar vocês aqui de Americana, São Paulo. Estamos indo longe, né? Abraço também, Rosilda. Deus te abençoe. Bom, gente, no tema de hoje, estava tentando ver se conseguia compartilhar na tua página. Né? Mas, deixa eu ver se vai agora. Acho que consegui. Pronto, tá lá também. É o pessoal que te segue, né? Isso, pode acompanhar. Bom, gente, o tema de hoje é bem sugestivo, né, para o momento, e falando, né, do espiritismo e falando de vida. Embora a gente fale de espiritismo, e embora também seja numa página espírita, a gente fala de uma forma aberta, né, sem fechar somente numa questão espírita, porque a gente inclusive sabe que tem muitos amigos acompanhando que são pessoas que não são espíritas e que são reflexões que nos ajudam para a vida. Eu até costumo dizer que é muito fácil a gente ser espírita dentro da casa espírita, mas o importante é a gente ser espírita fora. Então não importa que sentimento religioso seja, ou que rótulo religioso a gente diga, o importante é o sentimento, né? Que seja de sentimento, a gente viva lá fora. E aí, eu apresentei Fernando somente como amigo e como bancário agora aposentado, mas ele também é acupunturista, hipnólogo, é um monte de coisa, viu, gente? Ele vai aqui abordar com a gente uma série de outros fatores. Fernando, para a gente entrar na temática, que é falar sobre liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade, né, que inclusive são lemas utilizados, defendidos, né, pela Revolução Francesa, e que com a Revolução Francesa, né, se espalhou pelo mundo. E são lemas importantíssimos para a vida. Inclusive, dentro do Espiritismo, né, existe vários textos dentro do Espiritismo falando, né, separando exatamente esses preceitos como base do próprio Espiritismo. Né? E aí, antes da gente entrar nesses detalhes, vamos falar do que a gente está vivenciando hoje, né, que é a danadinha da pandemia, essa doença aí, né, a tal da Covid, que pode, na realidade, nos trazer também grandes oportunidades, né, de aprendizagem. Por exemplo, a gente está tendo a oportunidade de estar mais presente em casa, vai ter a condição de valorizar mais o abraço, a gente vai poder valorizar o sair de casa, que às vezes a gente fica querendo se confinar em casa, e aí quando a gente realmente puder sair,
a gente vai dar mais valor, vai poder dar valor a coisas simples, como poder respirar com tranquilidade, valorizar a saúde, como aprendizagem, a questão da solidariedade em relação à dor do outro. Isso tudo são aprendizagens que essa pandemia pode nos trazer. A questão é, vamos ver se a gente aprende, né? Isso, é verdade. É verdade. É verdade. Vamos começar por aí. Se nós dermos uma olhada na história, nós estamos há exatos 100 anos, né, um século, da última pandemia que deu uma varrida aí na humanidade, não é? Claro que as situações eram um pouco diferente no sentido de não haver essa reclusão, né, esse afastamento social muito intenso. Mas para a atualidade, onde a gente está com um produto tecnológico de alto nível, a tecnologia está tão desenvolvida que geralmente eu digo assim, olha, a tecnologia vai descobrir Deus primeiro que a gente. Né? Porque a gente está, veja que nós estamos trabalhando com tecnologia, unidos com tecnologia, né? A nossa amiga lá de Americana, São Paulo, está aqui com a gente, no mesmo ambiente, na mesma sala, coisa que nós não podíamos pensar anteriormente. Mas antes da pandemia já existia esse movimento tecnológico. Só que nós estávamos mais escravizados ao técnico do que ao pessoal. A relação entre as pessoas, né? Havia até um afastamento entre a família. Muitas vezes, pessoalmente, eu via meus filhos quando eu chegava de madrugada, né? Depois das atividades, eles já estavam dormindo. E como eu vou dormir um pouco mais tarde, lá pelas 3 um pouquinho da manhã, quando eu acordava, eles não estavam em casa, porque estavam na escola, e ficava difícil até de a gente se relacionar. Houve esse momento que é muito importante para que essa relação de interação entre as pessoas, ela possa ser mais intensa. Com uma palavra que você bem colocou, Leandro, com sentimento. Se você sente internamente, mas não é sentir organicamente, não é? É sentir com aquela coisa de estar agregado, de fazer parte, de intimamente estarmos conectados. Então nós vamos tirar um bom aprendizado dessa pandemia. E a gente espera aprender mesmo, né? Colocar em prática, né? Porque às vezes a gente diz assim, aprendeu? Aprendi, mas na prática... O importante, na verdade, não é aquilo que você diz que tem de conhecimento. Tá? A gente vai entender que conhecimento é passado. Se você diz que conhece alguma coisa, já passou. E o que vale do conhecimento é a prática que você tem. Então, cada um tem sua facilidade prática. Cada pessoa tem sua potencialidade. Se a gente trabalhar dentro das nossas potencialidades, pondo em prática aquilo que é bom para a gente vai carregar as baterias de forma que a gente comece a praticar também aquilo que a gente tem como dificuldade. E num momento como esse, essas dificuldades normalmente aparecem. E a gente vai sentir dor, né? Dor não no sentido de ter uma laceração na pele, de sentir isso ou aquilo, mas sentir aquela dor que diz assim, poxa, por que é que eu não consigo conviver com isso? Né? Porque isso me é tão preocupante. Tem um amigo nosso que estava conversando há uns dias atrás comigo e disse assim, olha, eu tinha umas 5.000 pessoas no meu Facebook, mas eu saí cortando, tirei logo umas 2.000. Eu disse, mas foi que houve? Porque eu não aguento mais essas pessoas falando de coisas que eu não gosto.
e eu disse, olha, perdesse uma boa oportunidade de evoluir. Porque se a gente for evoluir somente com aquilo que a gente gosta, tá difícil, né? Tá difícil. A gente tem que aprender a viver com as diferenças. E isso é que vai fazer a grande revolução para essa prática que você estava falando, Leandro. Conviver com as diferenças. E eu costumo dizer que nessa fase a gente está precisando de uma nova revolução. Só que agora a revolução diferente, né? A revolução do amor, né? Porque com os conflitos que a gente está vendo, né? Não vamos dizer conflito, não. Vamos dizer entendimento diferente. Né? Entendimentos diferentes, que é como você bem está fazendo. A gente pode até trazer, né, para reflexão quantas pessoas dessas que estão assistindo ou que vão assistir um dia essa live, já que embora seja ao vivo agora, são 20 horas e 18 minutos, dia 28, mas vai ficar salvo aqui, né, na página do Chico Xavier. E na sua agora, né, que está lá, compartilhou lá. Quantas pessoas que nessa fase cortaram amizades por causa de pessoas que pensavam ou pensam de forma diferente. E aí é aí onde está um dos pontos. Como é que a gente, com todas essas adversidades, com todos os problemas, como é que a gente consegue entender e vivenciar esses preceitos de liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade? É fácil? Isso. Olha, essas virtudes, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade, são virtudes. A virtude é algo que precisa ser conquistado individualmente com o esforço correto. É importante que se faça o esforço correto. Se você gastar muita energia com algo que você não consegue compreender nem conviver no momento, isso torna difícil a concepção, a percepção e, mais ainda, a prática sobre determinado assunto. Como é que a gente consegue trabalhar esses níveis de individualidade? Uma das primeiras premissas nossas é a cultura que eu estou vivendo está facilitando a minha compreensão? Existem culturas no meu planeta que podem conviver com essa adversidade atual, entendendo que a adversidade é exatamente aquilo que eu vejo que é diferente ao que eu penso. Isso se torna complicado quando a gente pensa que só existe aquilo que nós pensamos. Ou pior ainda, só existe aquilo que eu acredito que existe. Tá? Filosoficamente, o nosso universo é um universo chamado de dualidade. Dualidade. O que quer dizer dualidade? Dualidade é a junção dos opostos, tá certo? Em todo momento existem extremos. Existe o extremo da escuridão e o extremo da luz. Mas eu só conheço escuridão se souber o que é luz. Eu só conheço luz se souber o que é escuridão. Tá certo? Então, dois extremos. E quem é que une esses extremos? Eu. É o indivíduo que une esses extremos. Então, o debate ele vai começar exatamente nesse sentido. Em qual dos extremos eu estou, entendendo que quem une os extremos sou eu. Então, toda essa dificuldade que eu tenho de passar a compreender o que está do lado de fora é, na verdade, a observação que eu faço daquilo que tem dentro de mim mesmo. Dizia um filósofo da antiguidade assim: é impossível se pensar naquilo que não se conhece.
não tem como a gente pensar em algo que a gente não conhece. Então, toda essa estrutura de polarização, de adversidade, de sentimento contrário, está no íntimo do indivíduo que briga com ele mesmo. Mas como na nossa cultura a gente não aprende a conviver com a natureza, né? A cultura ocidental é a cultura do indivíduo voltada ao egóico, ao egoísmo, não no indivíduo como ser que une os extremos, mas indivíduo que diz, só existem as coisas porque eu existo. Isso realmente é que é o grande complicador. Então vem esse trilema, não é? Da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que dentro da fraternidade nós podemos utilizar a solidariedade como sendo um princípio que nos leve à fraternidade. O que é ser solidário? Quando a gente se identifica com a necessidade de outras pessoas, mas não de todas. Então, eu tenho meu coração sensível às pessoas que sofreram uma enchente e perderam tudo. Então, olha, ali eu dou roupa, eu dou móveis, eu faço isso porque isso eu me sinto bem. Mas, em compensação, tem pessoas lá não sei aonde que estão passando fome, que toda vez que me falam, dizem, tá passando fome porque não quer trabalhar. E aquilo não me sensibiliza, tá certo? Então, a solidariedade é uma espécie de virtude que vai me adequando pouco a pouco a eu entender que existem na criação da humanidade, um ser supremo, um ser criador de todas as coisas. Essa é uma das primeiras premissas para a conquista virtuosa de uma virtude. A crença em Deus. Entendendo que Deus não é efetivamente um ser. Não é que ele pode ser chamado lá de Alá, pode ser chamado de tal, pode ser chamado de God, como dizem os nossos irmãos ingleses, mas Deus como sendo a criação do universo, sendo a fonte de toda a criação. Se eu começar a compreender assim, eu vou perceber que as dificuldades de relacionamento estão em mim. E eu não posso me relacionar somente com aquelas pessoas que eu tenho afinidade afetiva. Aí vem um detalhe, preste atenção. É importante se relacionar com as pessoas que têm afinidade afetiva para você potencializar-se e ter afinidade com aquelas pessoas que eu acredito que não tem nada a ver comigo. Mas por quê? Porque o nosso estágio intelectual ainda é de aprender com o conhecido para passar para o desconhecido. Então, o conhecido sou eu e as pessoas que eu gosto. O desconhecido são as pessoas que não têm nada a ver comigo e que, se estiver no ambiente que eu estiver, vai me causar o maior desespero possível, eu tenho que sair dali. Olha, é necessário, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que eu posso não gostar, mas que é amicíssima de Leandro. E eu tenho amizade com o Leandro. Eu posso até perguntar a ele, mas Leandro, como é que tu consegue conviver com essa pessoa? E Leandro vai dar a maneira, mostrar a maneira, a observação que ele tem nessa relação. Tá certo? E aí eu posso refletir sobre aquilo que Leandro me diz. Vejam, eu estou partindo da pessoa que eu conheço, que é a minha amiga, que tem muita afinidade afetiva comigo, e a partir desse momento eu posso criar um novo olhar para aquela pessoa que eu não gosto. E eu começo a colocar aí o primeiro sentido da igualdade. Afinal de contas, todos nós somos iguais. Aí você vai dizer, igual de que jeito?
Tem gente que mostra assim, olha aqui essa mão. Tem 5 dedos. Cada um é diferente do outro. Mas é a sua mão. Não traduza a mão para as pessoas, né? Como as pessoas. A mão é algo biológico para você. Você pode até sentir uma referência para a gente fazer isso, mas, veja, mesmo com os 5 dedos diferentes, você consegue igualmente resolver as situações onde você vai utilizar-se desse manuseio, tá bom? Então, se você quer ser fraterno, a fraternidade é algo que vai mais além que a solidariedade. Ser fraterno é entender, num princípio bem simples, básico, que todos somos filhos de Deus. Se eu conseguir entender isso, eu já tenho o primeiro princípio de fraternidade. Não é, por exemplo, pandemia. Aí, de vez em quando, tem alguns que dizem, olha, esse negócio desse vírus nasceu lá na China. E começa, né, a tratar de uma forma indiferente os nossos irmãos chineses. Porque estão numa cultura diferente, começou lá o processo, tal, não gosto disso. Bom, a dificuldade para entender a fraternidade. Quem é que criou quem criou os chineses, os hindus, os franceses? Não é? Quem fez essa criação? Toda ela não partiu desse mesmo princípio? De um criador, de um ser supremo? Ótimo. Mas, para que essa fraternidade esteja intimamente dentro de mim, como uma virtude, eu necessito da complementação de 2 outras virtudes, chamadas de liberdade e de igualdade. Tá certo? Olha, a igualdade é como eu trato as pessoas. Quem é desigual sou eu, não é o outro. Se eu disser que não quero ser igual a Leandro, não é Leandro que vai ser diferente de mim, não. É aquilo que eu estou criando dentro de mim que me torna diferente do outro. Então, a igualdade é algo que é inerente ao ser. E eu entendo, indistintamente, Leandro, que todo mundo tem um coração sensível ao bem. Porque não há pessoa sobre a face da terra que não goste de alguma coisa. Que não utilize o amor para alguma coisa. Tá certo? Então, essa sensibilidade ao bem que existe no coração de cada um deve ser a chama ou a semente necessária para ir fortalecendo, florescendo, crescendo, amadurecendo esse esforço virtuoso que a gente vai fazer. Então, sou eu que digo que sou diferente. Tá? Quando eu digo que não consigo conviver com o outro, é porque sou eu que não consigo, está dentro de mim. No dia que eu quiser, aquilo acontece. Mas acontece, evidentemente, por um montão de práticas. É importante a prática. Nós estamos aqui falando uma base teórica, é importante, tem fundamentação lógica, mas somente com a prática. A vivência. Purilando pouco a pouco essa tendência que a gente tem é que vai desaparecendo, vai amadurecendo. Liberdade, todos nós somos livres, mas entendam a liberdade como sendo algo do ponto de vista do intelecto. Do intelecto. Porque às vezes a gente pensa que liberdade é fazer tudo aquilo que a gente quer, no momento que a gente quer e quando deseja. Não é? Na verdade, não é assim, não é desse jeito. Tá? A liberdade é entender que todos somos idênticos também. Se eu posso pensar. E o outro tem a mesma liberdade que eu, né? A mesma liberdade. Ele pode até pensar diferente de mim. Não há problema. Isso é que faz a beleza da espontaneidade, não é? Da prática que leva à espontaneidade. Então, se eu penso que existe a luz, por que é que outra pessoa não pode dizer que existe a escuridão? Só vai competir a mim
identificar esses dois processos. Uhum. É íntimo, é interno, tá certo? Então, cada um, aos poucos, vai vendo quais são as dificuldades que tem, e nessas dificuldades que a gente tem, tá certo? Que é tão importante esse lado do psiquismo, porque onde mais o psiquismo nos toca, né? Nos chama a atenção, é ali que a gente deve se modificar. Uhum. Quanto mais ele chama a atenção para a gente, para a dificuldade, é ali que a gente deve se modificar. É, Né? ali onde está o ponto, né? Ali Deixa eu dar uma registrada aqui no pessoal que está aqui acompanhando. E também deixando claro que as pessoas podem participar, né, podem deixar perguntas, comentários, e a gente vai mostrar aqui enquanto estiver ao vivo. E as perguntas a gente pede, né, que seja dentro dessa questão de hoje, né? Boa noite, Creonice Albuquerque. Ela está dizendo aqui, boa noite, meu novo amigo. Beijo para você. Está sempre acompanhando a gente. Muito bem. Você sabia que Creonice é a mãe de Patrícia? Sei. Sei sim. Ela é uma figura, viu? É uma das forças do movimento espírita aqui em Pernambuco. Viu? A semana passada, a Patrícia coloca, né, o pessoal, convidando o pessoal para a live. Aí, só que ela chegou antes de Patrícia, e aí eu disse, cheguei antes de você. Ela disse, eu estava ali procurando. Um abraço para a Estrela d'Alva, boa noite. Goreto faz aqui um comentário que Deus deu a todos nós a capacidade de escolher. Podemos semear o bem e fazer um mundo melhor. Tudo depende de nós. Exatamente. Um abraço a Sônia Aquino. Também está acompanhando. Juarez Soares. O Juju. Conhece, né, Juarez? Isso. Juarez é o esposo de Gorete. Que eles estão aqui agora com a gente, no Chico. Que bom. Sônia Aquino. Ricardo Maciel, boa noite. Está de volta aqui com a gente. Elisângela Santos, boa noite. Neto Macedo, boa noite. Boa noite a todos. Abraços aos amigos Luiz e Juarez, do amigo Buarque. Francisca Goreta, a solidariedade é o caminho que une as pessoas. É interessante que eu tinha anotado aqui que era para você, eu ia lhe perguntar cada uma das coisas, o que é solidariedade, o que é... E aí foi interessante que a gente nem tinha combinado, porque como a gente costuma dizer, a live é livre, a coisa vai fluindo. Eu anotei aqui alguns pontos, né, para me guiar, e você já estava apresentando, né, já para a gente todas essas questões, né, ponto a ponto. Neto Macedo aqui, já falei em outro momento, sem Deus nem tente, fica mais difícil, né? Isso, muito bem. A Juarez dando as boas-vindas a Manuel Buarque. Neto respondendo. Leonice, a virtude é o sentimento que mais nos aproxima de Deus. É preciso ser virtuoso. Pessoal aí participando. Tiago, lá do Apolo. Apolo, mais uma vez, prestigiando o belo trabalho de Leandro e Fernando Pereira. Obrigado, querido Tiago. E o pessoal do Apolo, lá de Bezerros. Nossa casa irmã aqui pertinho da gente. O Tiago está escrevendo um livro. Em breve aí ele vai estar divulgando, viu? E é exatamente sobre escolhas, viu? A questão sobre escolhas. Rosilda Damasio, excelente esse irmão que nos fala. Aliás, vocês dois são maravilhosos. Palavras que entram na aula. Deve ser na alma, né? Feliz por saber que vocês são de Pernambuco. Um dia quero conhecer esse lugar maravilhoso. Seja bem-vinda. Pernambuco é um lugarzinho maravilhoso, a gente adora. E se quiser conhecer um lugar friozinho, em pleno Nordeste, Camocim de São Félix. É bem friozinho. A gente bateu umas fotos aqui ontem, estava uma névoa que parecia
Coisa de Europa. É excelente, ali é excelente. Bem-vindo ao paraíso, né, Rosilda? Se quiser vir a Pernambuco, é a entrada do paraíso. E Fernando mora em Goiânia, né, Fernando? Goiânia, estamos Goiânia, aqui né? em Goiânia. Isso, Goiânia. Exatamente. Pronto, ela está Exatamente. confirmando que é Alma. alma. É. Pois é. Sim, Leandro. E aí? Hum. Como é que a gente continua com essa ali, não é? As escolhas, não é? Escolhas é interessante. Você não vai escolher aquilo que não sabe. Uhum. Dentro dessa questão, Uhum. Fernando, vou até trazer, já que você está abordando exatamente o que eu ia perguntar, que é assim, como fazer as escolhas corretas, já que todos nós temos liberdade de fazer essas escolhas, inclusive escolha que interfere na vida do outro. O que eu posso fazer aqui, muitas vezes, interfere aí, na tua vida aí. E aí, como é que eu faço a escolha correta? Como é que eu penso? Qual é a melhor escolha? Eu vou Olha, trazer perguntas fáceis assim. ótimo. Vamos lá. Escolha. A escolha está na liberdade de pensar. Tá certo? A escolha é a liberdade de pensar. Para a gente entender sobre a escolha, eu teria que aplicar um pouquinho só da filosofia espírita. Tá certo? Por quê? Porque no ambiente filosófico, sem o cunho ou o conhecimento espírita, fica um tanto difícil a gente aprender a fazer essa escolha. Tá certo? Porque você vai dizer assim: quem escolheu fui eu, e eu não. E se a escolha é minha, é problema do outro. Isso para mim é bom. Se é bom para mim, se você não achar que é bom, você pode ir lá fazer o que você quiser, mas fiz minha escolha. Olha, nós estamos vivendo num planeta chamado de planeta de terceira ordem, com espírito de terceira ordem, onde nós só vamos aprender alguma coisa se a gente tiver um conhecimento prévio. Tá? Nós só vamos aprender alguma coisa se tivermos um conhecimento prévio de algo que nos faça pelo menos uma associação. Acontece que para a gente se libertar de determinadas escolhas anteriores, escolhas dito direitinho, escolhas que ficam arquivadas na gente e são verdadeiros guias do nosso inconsciente. Coisas que a gente fez anteriormente e se reflete no passado, não mais como uma condicionante do que foi feito, mas como algo que me domina. Então, se eu passei numa determinada calçada e lá tem um buraco, mesmo que aquele buraco esteja revestido, tapado, etc, toda vez que eu passar por ali, eu vou me lembrar. Repetindo, né? Eu só vou saber se ali tinha um buraco porque eu vi antes. Pessoas que não viram o buraco naquela calçada e passam por ali, não vão compreender quando eu digo: olha, ali tem um buraco, cuidado para você. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Então, quando eu vou fazer uma escolha, eu vou fazer uma associação de motivos que vão me levar àquilo. O grande problema da escolha é escolher somente o correto. Esse é que é o grande problema. E escolha é igual a conhecimento. Você só sabe depois que passou. Aí a gente vai colocar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Quer fazer uma escolha correta? Então faça aquilo que você receberia de volta. Quer fazer uma escolha correta? Faça aquilo que você receberia de volta. Isso é o que Jesus ensina, né? Dentro de um processo filosófico simples. Simples. Olha, escolha correta é escolha simples. É escolha simples. Se você se posicionar no lugar do outro, mas não queira ser o outro. Se posicione no lugar do outro como você é. E não como gostaria que o outro fosse. É assim que funciona.
Tá? Aí eu chego ali, sento no lugar de Leandro e eu vou saber se eu, indo ali onde Leandro se encontra, que sou eu, se eu desse isso daqui para mim, eu aceitaria. Se alguém me desse isso de volta, eu receberia. Então, as nossas escolhas, elas só podem ser conhecidas hoje como certa ou errada depois da escolha feita. E isso não nos impede de avançarmos, gente. Só não escolhe errado ou só não escolhe certo quem não escolhe. Quem ficar na ilusão de pensar assim, olha, eu só vou fazer isso se for certo. Você termina abrindo o leque de uma reflexão que é sua, pergunta a 1001 pessoas em seu derredor, para no final não saber o que escolher. E isso é extremamente conflitivo. Olha, isso tem enchido tanto os consultórios de psicanálise e de psiquiatra e psicólogos, porque a pessoa não... Você faz também psicanálise, Fernando? É você que Não, faz? não, não. Não, né? Não, é Patrícia. Patrícia que é a nossa psicanalista. Hum. Mas por quê? Porque como escolher? Se posicionando no lugar do outro, tá? Agora, repetindo, se posicione no lugar do outro, não querendo que o outro seja como você. Porque essa é uma das grandes impossibilidades que nós encontramos na nossa convivência, no nosso dia a dia. Então, e Jesus ainda ensina que num planeta de provas e expiações, você pode escolher tantas vezes quantas forem necessário para você aprender a correr, a agir de forma correta. Naquela lição de Jesus e Pedro, por exemplo, quantas vezes eu posso perdoar? Eu devo perdoar Não é? 7 vezes, né? 7 vezes, e Jesus vai mais além e diz que é Pedro, 70 vezes 7. Pedro já pergunta como quem diz assim, vou logo, né, vou logo abafar, vou perguntar 7 vezes? Porque a Torá dizia que era somente 3, né? Mas ele vai 7. 7. Olha, Já achando muito, né? achando muito. Se você trocar perdoar por escolha, você vai estar na mesma linha de raciocínio. Tá certo? Na mesma linha de raciocínio. Da mesma forma que eu posso escolher certo ou errado, o outro também pode, gente. Mas e por que é que o outro escolheu errado? Porque o acerto que ele tinha naquele instante era aquele. Eu não posso ver o erro do outro. Se eu começar a ver o erro do outro e no outro, eu vou perder a oportunidade de escolher corretamente. Porque eu não vou olhar diretamente para mim, não é? Para mim. A escolha, na verdade, é algo que deve partir de um processo de reflexão. Reflexão. Reflexão é aquele pensamento que eu tenho comigo mesmo, sem ser a conversa de duas pessoas. Uhum. Porque se você estiver refletindo com você mesmo e conversando como se tivesse duas pessoas, eu aconselho a procurar um psiquiatra, né? Porque um vai dizer assim, olha, duas conversas na cabeça vai ser complicado. Mas para a gente refletir, é importante, necessário e preciso que se concentre. Você tem que se concentrar na reflexão. Senão vai sair tudo, menos reflexão. Vai terminar você se levantando do local e vou brigar com aquela pessoa que não tinha nada a ver com aquilo que você ia pensar anteriormente. Porque seu pensamento divagou tanto que terminou se lembrando de algo que não tem nada a ver com a história. Então, tudo que nós vamos fazer na nossa existência atual requer um esforço, gente. Requer um esforço. Vocês estão lembrados, por exemplo, quando começaram a escrever? Quando foi aprender a escrever? Quando foi para aula de caligrafia, por exemplo, que hoje não tem mais, mas tudo bem, né? Aprender a fazer o A, o B, aprender as letrinhas. Se lembram disso? Não se lembram. Por quê? Porque você repetiu isso tantas vezes
que se tornou um reflexo espontâneo, e quando você vai escrever, você não precisa se lembrar como é que você escreve o A, o B, o C, não precisa mais, porque foi feito o esforço, foi feito o processo de espontaneidade e deu certo. As escolhas são do mesmo jeito. Eu não posso escolher pelo outro. Mas isso não quer dizer que eu não fique disponível para o outro no momento que ele precisar de mim. Tá certo? Então, é um esforço que a gente vai fazer. É um esforço que a gente vai fazer. Certo ou errado depende da cultura da gente. E se nós colocarmos, por exemplo, um ícone da nossa cultura na reflexão da nossa escolha, irá facilitar muito o nosso processo. A gente pode pensar assim, como é que Jesus escolheria no meu lugar? É um ícone? Que, na realidade, a gente deveria agir sempre assim, né? Deveríamos agir. Principalmente se a gente se diz cristão ou seguidor da mensagem dele. A gente, todas as vezes que fosse agir em relação a outra pessoa, ou sobre nossa vida mesmo, a gente deveria pensar assim, e Jesus, como era que ele iria agir, né, nessa questão? Eu queria trazer aqui um comentário, uma pergunta, né? Tem o comentário aqui de Gorete, né, que ele disse é verdade, só dê ao próximo o que você quer para você. E tem uma pergunta aqui de Juarez, o que é que difere fraternidade de solidariedade? Bom, aqui, nós estávamos falando antes, né? Solidariedade, ele é mais direcionado a um grupo de assistência que eu tenho afinidade. Tá certo? Aquilo, tem pessoas que são solidárias para quem está no hospital do câncer, por exemplo. Existem pessoas que vão ao hospital do câncer porque se sentem solidários com aquele que ali se encontra. Tem pessoas que não vão ao hospital do câncer porque não conseguem, não se dão bem com o ambiente. No caso da fraternidade, não teria problema estar no hospital do câncer, no hospital dos leprosos, na penitenciária, ajudando as pessoas que estão passando fome na rua. Na fraternidade, você não escolhe, você faz. Tá certo? E na fraternidade ainda tem mais. A fraternidade não te impede de fazer aquilo que é possível você fazer. Porque às vezes tem pessoas que dizem, olha, a fraternidade tem que ser para todos. Ótimo, é exatamente assim. Você não pode ter o menor sentimento de oposição ao credo pessoal, ao ambiente político, social, ao ambiente intelectual, nada. A fraternidade me impede, no bom sentido, de ter alguma diferença. Tá certo? Alguma diferença. Mas, pensando nesse princípio, alguém pode dizer assim, eu não vou matar a fome de uma pessoa porque tem milhões de pessoas com fome. Aí vem o detalhe. A sua condição de auxiliar é aquela naquele momento. Então, faça. Faça. Porque é imperativo fazer o bem sem olhar a quem. Se você conseguisse fazer para todas as pessoas ao mesmo tempo, ótimo, né? Ótimo. Mas se você só pode fazer por aquele, faça. Porque é dessa pequena prática, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa simplicidade, que a gente consegue fazer um avanço maior. Tá? Então, na solidariedade, por exemplo, você vai juntar roupas para doar a alguém, não é? Ou a uma comunidade. Mas na mesma tem outra ação social de pessoas que estão num determinado ambiente, vamos lá na Cracolândia, mas eu vou dar nada para aqueles caras que estão ali, aqueles são os viciados, não precisam disso. Então você pode ser solidário para uma determinada causa e não para outra. Na fraternidade, você é solidário com todos.
tá certo? Não há distinção nesse ambiente, no ambiente fraternal. Não sei se fiz Resumindo, entender. é muito mais difícil ser fraterno, né, Fernando? Muito mais. Praticar a fraternidade é muito mais Isso. profundo. Tanto é assim que os benfeitores nos falam que a fraternidade é para ser praticada na próxima revolução da Terra, né? Quando ela passar Hum, para um planeta de regeneração. uhum. A fraternidade, sim, ela vai ser mais exposta lá. O que Kardec nos diz agora é que a gente tem que se esforçar, tá certo? O esforço que a gente vai fazer é que vai nos levar a uma virtude, não é? Claro, a fraternidade e a solidariedade podem caminhar juntas, né? Sendo a solidariedade a prática para eu adquirir a fraternidade. Não é? Então, cada vez que eu auxilio, que eu faço um auxílio para um grupo de pessoas que eu não tenho a afinidade do ponto de vista afetivo, eu só tenho afinidade do ponto de vista da antipatia, né? Afinidade é uma relação que ela não é nem boa nem má. Eu tenho tanta afinidade com as pessoas que eu digo que odeio, como eu tenho afinidade com as pessoas que eu digo que amo. Então, normalmente, a solidariedade está voltada mais às pessoas que eu digo que amo, que têm necessidade, que eu me identifico. E a fraternidade, repetindo, é para ser igualitária para todas as pessoas, indistintamente. Indistintamente. Olha como pergunta Tiago. Podemos então entender que todo ser humano fraterno produz atitudes solidárias, mas nem todo solidário é essencialmente fraterno? Isso, É isso mesmo, muito né? bem. Esse é o entendimento. Esse é o entendimento. Tá certo? Esse é o entendimento. Muito bem. É. Bom, o que a Eunice disse aí pra gente, Leandro? Ela disse: penso sempre assim, como Jesus faria se ele tivesse aqui? Erro menos quando me faço essa pergunta. É, mas, Nicinha, tu pensa assim, Jesus sempre está aqui, né? Ele nunca deixou de estar, né? Não é É porque, né? principalmente agora, né? Nesse É. ambiente que nós nos encontramos agora, né? Com certeza Uhum, a presença dele se faz muito mais intensa, né? Porque uhum. estamos reunidos para uma prática do bem, não é? Uma prática do bem. Mas eu entendi Aham, não, sem que Nicinha dúvida. estava falando, né? Com É, certeza. se a gente, é porque eu sei que você gosta de chatear as pessoas. Ah, Veja aí de Patrícia, de lê aí. Patrícia, só lendo. Quem, Rapaz, eu tenho que colocar os óculos aqui, Leandro. Mas eita, leia aí pra gente. É, é, é. quem e como essa disponibilidade do precisar, Hum. por vezes o outro se julga acima das necessidades dos demais, que alguns não precisam e não merecem, que não é o momento de fazê-lo, ou ainda a quem fazê-lo. Bom, é, repetindo toda a estrutura, não é? As dificuldades, na verdade, elas estão relacionadas, já estão relacionadas no ambiente psíquico do indivíduo. O nosso ambiente psíquico ele é muito cultural. Ele é muito cultural. Para a gente se libertar da cultura que a gente vive, é preciso conhecer outras culturas, outras formas de viver, tá certo? Outras maneiras de viver. Eu estava recentemente dando uma estudada, vendo a cultura dos chineses que fazem mergulho para ir buscar uh, as pérolas, né? Que vão buscar pérola, que vão buscar ostra, que fazem aquilo.
E uma das senhorinhas, que já tinha mais de 80 anos e mergulhava ainda, foi questionada: olha, qual é o segredo da sua longevidade? Aí ela disse: olha, tudo que eu faço é para ser alegre. Eu não perco tempo discutindo com os outros. A natureza é muito bela para a gente perder tempo discutindo. Entendam, discutindo não no sentido de procurar aprender, Uhum. mas discutindo no sentido de desentendimento. Eu fiquei assim matutando, disse: poxa vida, mas que interessante. Se a pessoa que convive com a natureza, está ali com a natureza, toda vez que entra em contato com a natureza, vê a beleza da natureza, só pode viver muito. Viver muito e aprender muito, não é? E aprender muito. Então, quando é que a gente pode fazer? Quando é que o outro não quer fazer aquelas coisas para a gente? O outro não encontrou ainda o entendimento que eu tenho. Não é? A gente não pode mensurar, na verdade, o indivíduo. Embora a gente precise aprender com a observação da natureza é o primeiro elemento fundamental para a gente adquirir consciência com sabedoria, mas tem um detalhe, tem um detalhe. Não é a observação de fora que vai fazer com que eu melhore internamente. Aí você vai, agora complicou. Por quê? Porque tudo que você observa fora está dentro de você. A estrutura, ela é simples. A natureza, na verdade, para a gente evoluir, viver bem, se trabalhar bem com as pessoas, é simples. É simples. Uh, Observe a natureza, mas observe a natureza não como você gostaria que a natureza fosse, mas como a natureza funciona. Olha, há tempo para chuva, há tempo para sol, né? Há tempo para a planta crescer, para colher a planta, há tempo para todas as coisas. Há um processo contínuo. Se nós observássemos a natureza e convivêssemos com a natureza, dentro da nossa atividade cultural, seria mais fácil. Muito mais fácil. Aí sim, a gente vai aprender que a gente pode fazer alguma coisa para alguém no momento que ele necessitar da nossa ajuda. E não chegar para o outro e dizer assim: olha, eu estou fazendo isso aqui por você, porque eu sei Uhum. que assim é o melhor que é o melhor. É É, como eu é estou fazer, dizendo para você. é fazer escolha pelo outro. Escolher pelo outro. Não pode. Não pode. Não foi É, assim que houve a ensina. Olha, Confúcio não ensinou assim, Jesus não ensinou assim, Maomé não ensinou dessa forma, Zoroastro também. Os grandes ícones da natureza humana que levam o indivíduo a pensar cada vez mais adiante, ensinaram a cada um a fazer sua escolha e a estar sempre disposto a auxiliar alguém no momento que ele pedir. No momento que ele pedir. Desde Aí entra o outro lado da história. Desde que o pedido do outro não seja um malefício para ele mesmo. E aí? E agora? Né? Como é que eu sei que isso é um malefício para o outro? Olha, eu estou aqui, estou assim com os pensamentos muito complicados, não quero mais viver, estou precisando de você que é meu amigo, me ajuda aqui nessa empreitada. Eu quero agora voltar para o plano espiritual. E aí, vai ajudar ou não? Entende os processos de escolhas como eles são, na verdade, necessário para um determinado entendimento? No uhum. momento em que a escolha é feita, no momento que a escolha é precisa, não é? No momento em que a gente se dispõe a aprender. É. E aí, Leandro? Fazer escolha é sempre complicado. É,
Tiago aqui pediu para fazer um parêntese, para avisar que essa semana é meu aniversário. Tiago, vou fazer 52. Muito bem. A creonista dizendo, ele entendeu. Muito bem, Nicia. Gorete disse assim, onde há fraternidade, as pessoas são mais felizes e o mundo é mais bonito e melhor, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Quando a gente aprender isso, né? O melhor é o momento quando o outro solicita e deseja ser ajudado. Até porque, assim, para a gente ajudar o outro, é complicado a gente ajudar o outro quando o outro não quer. Isso. Né? Eu costumo até dizer assim, olha, quando a pessoa quiser, quando ela estiver realmente preparada para querer a ajuda, aí sim a gente vai conseguir ajudar. É como, por exemplo, uma pessoa que se deita no chão e você diz assim, se levante. A pessoa, não quero. Aí você vai lá, estende a mão à pessoa, puxa a pessoa, bota ela de pé, ela se joga no chão de novo. Ou seja, quando a outra pessoa não quer, fica muito mais difícil a gente ajudar. Aí, nesse caso específico que eu estou dizendo, é só quem pode vibrar positivamente por ela, desejar e explicar para ela que ficar no chão é ruim e tal, né? E aí na hora que ela quiser realmente, ela estende a mão, ou ela pelo menos diga que quer, aí sim a gente vai, levanta, bota até no braço se for necessário. Né? Jesus ensina, não é? Essa passagem do samaritano, ela é fantástica nesse sentido. Eu só posso ajudar alguém sem o consentimento dele ou dela quando ele não estiver em condição de consentir. Aquela passagem do samaritano, se naquele momento de ajudar aquela pessoa que estava caída na beira da estrada, se aquela pessoa tivesse condições de responder alguma coisa, e o samaritano disse, eu vou levar você para cuidar das suas feridas, não quero, eu quero ficar aqui, ele teria que ter deixado ele ali, era a melhor forma de ajudar. Isso é caridoso, não é? Isso é caridoso. Porque, na verdade, a prática da caridade é um respeito a toda a ação do outro. É um respeito a toda a ação do outro. E eu só posso agir com caridade, e aí vem o tema da noite, né? Se eu for livre, entender que sou igual e trabalhar a fraternidade. Porque se faltar qualquer um desses três, não há caridade, gente. Não há caridade. Você não se torna, não é? O processo em si dessa união, da concepção dessas três virtudes, é se tornar um ser caridoso. Por isso que o trabalho, ele é constante. O trabalho é constante. Gente, tem coisas dentro da gente que a gente desconhece até então. E Jung chama de arquétipos, porque existe uma linguagem simbólica que nós criamos, desde a nossa infância, para aqueles que só acreditam na vida atual, desde a nossa infância, nós vamos criando símbolos que não são transformados em linguagem vulgar, né? nessa comunicação que nós estamos fazendo, mas que mantém um controle dentro da gente que é fundamental. São chamados arquétipos lá de Jung. Sua mãe induziu a você um medo da escuridão, por exemplo? Ou, sei lá, se você não for dormir agora, o bicho papão vai lhe pegar. Você cria uma linguagem arquetipal que lhe deixa, por exemplo, com medo de determinadas decisões, não é? Fecha os olhos quando está no escuro, não é? Apagou a luz, eu tenho medo do escuro, aí fecha o olho para não ver o escuro. São coisas, são linguagens, são símbolos que estão dentro da gente, que somente uma reflexão profunda, pouco a pouco, nos momentos que são necessários, e essa necessidade ela acontece diuturnamente, a qualquer instante. A gente não sabe quando é que o momento da gente refletir, o momento da gente pensar, o momento da gente questionar.
Mas acontece. Ele chega. Né? Uhum. Ele chega. E Dentro... Oi, desculpa. Não, e compete realmente ao indivíduo entender essas necessidades. Uhum. Dentro dessa questão, né, de escolhas e o pensar diferente e tal, e muitas vezes a gente vê a incapacidade das pessoas poderem dialogar, né, do que a gente estava falando agora um pouco atrás. Aí eu anotei assim, ó, as pessoas nos debates atuais, nas conversas tal, quando há aqueles que pensam diferente, atacam as pessoas, ao invés de defender o próprio ponto de vista. Você já percebeu o quanto as pessoas, ao invés de colocarem o seu ponto de vista e defender o seu ponto de vista, ataca o que pensa diferente, ataca a pessoa? Isso. O que é inadmissível quando a gente inverte. Basta inverter a posição, você não quer ser atacado. Né? Você chega e diz, não, espera aí, você está, ao invés de você defender o que eu estou falando, ou fazer a defesa, né, do seu ponto de vista diferente do meu, você vem dizer que eu é que não presto? Né? É uma falta de capacidade de ser fraterno, né? Eu não diria ainda de ser fraterno, porque às vezes o entendimento da fraternidade passa primeiro pela consciência desses dois outros, liberdade e igualdade, tá bom? Uhum. Então, a pessoa que ataca a ideia, que ataca o outro Atacar a pessoa, e não defende a sua ideia, ela não é livre. Uhum. Ela não entende liberdade. E por não entender liberdade, não trata o outro como igual. Tá certo? Ou ele está num nível de superioridade mais elevado, ou no nível de superioridade da divindade, né? Para poder ser mais assim, mais contundente. Mas os dois inimigos fundamentais da liberdade, da igualdade, são duas doenças da humanidade, na verdade, né? É o egoísmo e o orgulho. Não é? O egoísmo não me deixa ser livre, e por não ser livre, o outro também não pode ser, e o orgulho não me deixa ser igual. Olha, chegando-se ao absurdo, não somente nesse campo de ideias, mas dentro disso aí, né, que a gente vê, inclusive, o absurdo, por exemplo, daquelas pessoas que não compreendem a liberdade do outro. Por exemplo, falando-se no termo de feminicídio, né, há muitos que dizem assim, se você não for minha, não ficar comigo, não pode ficar com ninguém. Veja a que ponto se chega. E isso, eu estou falando um caso, mas na hora que eu ajo com o outro, porque o outro pensa diferente na vida cotidiana, às vezes a gente age desse mesmo jeito. Você não tem o direito de pensar diferente de mim. Bom. Eu já participei muito dessas, assim, de alguns debates nesse nível, sabe, Leandro? E o que eu digo é o seguinte: meu irmão ou minha irmã, você só entende até aí, não tem jeito. Eu não posso mostrar a você algo que você não entende. Tá certo? Então, para a gente ir um pouquinho mais além, nós precisamos ter premissas. Tá certo? Para a gente ir um pouco mais além na discussão assim, do tipo, no debate, do ponto, né? No debate, né? No debate da polarização, por exemplo, né? De não entender o que o outro pode pensar diferente de mim. Olha, se ele só compreende assim, é assim que existe. Afinal de contas, a dualidade, inclusive na nossa própria natureza, não é? A dia e a noite. Tem pessoas que gostam do dia, tem pessoas que gostam da noite. E nem por isso eles vão se matar. Não é? Nem por isso vão se matar. Mas quando você vai discutir determinadas ideias não, mas as chamadas ideologias. Mas por que ideologia? Porque a ideologia, normalmente, ela leva ao dogmatismo. Aquilo que é dogmático é inquestionável.
Se é inquestionável, não pode ser discutido, entendendo que discussão é um princípio de aprendizado filosófico e não de briga. Uhum. Na nossa cultura, discussão virou briga, né? Discussão é uma ferramenta da filosofia que nos leva ao esclarecimento. Uhum. Que leva ao esclarecimento. Então, discute-se. Eu digo meu ponto de vista, que é melhor o ponto de vista do que uma opinião. Às vezes o indivíduo, mas opinião, eu tenho opinião. Olha, quem tem opinião não age dessa forma. Porque a opinião me diz que eu já fui no escuro, já fui na luz e escolhi o caminho harmônico. Quem emite opinião tem uma condição crítica do assunto que está discutindo, entendendo crítica como sendo um pensamento científico daquele que é especialista no assunto. Uhum. E não na forma natural que a gente utiliza. A gente pensa que crítica é a mesma coisa de maledicência. Não é. Maledicente é aquele que fala sem saber do que está falando. Esse é maledicente, não é crítico. Não é? E o crítico é aquele que é o especialista no assunto, e por isso ele já conheceu os dois lados do corpo, né? Você imagina se fosse, por exemplo, na hora que a gente tivesse que escolher, ideologicamente falando, qual era o lado do corpo que você ficaria? Para manter na sua. Não Né? tem como. Não tem como, cara. É a tal história do processo em si, do modelo de discussão. Não é? Aqui, um pouquinho. Aqui, ó. A caridade vista por Jesus baseia-se na benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas, segundo a espiritualidade no livro no Evangelho segundo o Evangelho Espiritismo. segundo isso. Exatamente. Aí Sávio colocou, os filósofos já diziam que quando não mais se tem argumentos para defender seu ponto de vista, bem como contrapor o argumento do outro, muito se utilizam do ataque à pessoa, para assim, uma vez desacreditada a pessoa, refletir na credibilidade do argumento apresentado. E hoje em dia está se usando muito isso, né? Inclusive nas redes sociais, né? Lógico que a gente não vai fazer algumas colocações aqui, porque exatamente para não cair no problema das pessoas entenderem errado, né? E pensar que a gente está falando disso ou daquilo outro. Mas a gente não fala de pessoas, a gente fala de atitudes, né? Fala de posturas. E são essas posturas que a gente tem que refletir, né? Sobre a vida, né? Exatamente. E com o comentário lá de Juarez sobre o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão, eu poderia até deixar aí para os irmãos que estão nos acompanhando responderem, né? Para poder se movimentar também. Dentro da benevolência, indulgência e perdão, qual dessas três virtudes eu poderia relacionar com liberdade, igualdade e fraternidade? Quem é? O perdão seria o quê? Seria a liberdade? Ou a fraternidade? Ou a benevolência seria qual? A liberdade ou a igualdade? Não é? Se lembrarem, se quiserem fazer essa relação, seria assim uma boa interação. É verdade. Deixa eu trazer aqui um trecho do livro Obras Póstumas, que fala sobre liberdade, igualdade e fraternidade. É logo no começo, ele diz assim: liberdade, igualdade e fraternidade. Estas três palavras constituem, por si sós, o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Ou seja, quanto a humanidade avançaria se a gente colocasse em prática esses princípios, né? Exatamente. É esse o detalhe, Leandro, que a gente consegue ou conseguiria trabalhar se tivéssemos a capacidade, na verdade, de
entender esses princípios. Fundamentalmente, liberdade é um princípio, tá certo? É um princípio. Uhum. Ele existe em todas as culturas. Não existe ninguém no planeta que não queira ser livre. Pode ser um taoísta, pode ser um jainista, todos querem ser livres. Entender esse princípio, que é fundamental para o indivíduo caminhar num nível social mais elevado, né? No nível social mais elevado, a gente diz no nível social mais elevado que é para a gente não cair naquela coisa de dizer assim, olha, a minha sociedade, o meu país é um país livre. É um país livre. Os países considerados livres têm as mais dolorosas ações contra a liberdade. Né? Tem esse sentido de criar mecanismos que tocam profundamente na liberdade do indivíduo. Então, entender esse princípio é um princípio individual, que vai levar, claro, a uma melhora na cultura. A igualdade também é um princípio, é um fundamento. É um fundamento. Todo mundo, ninguém gosta de ser desigual. Às vezes a gente comete determinadas atrocidades no dia a dia, porque a gente faz uma atitude, não é que a gente queira fazer aquela atitude, é porque naquele momento a gente quer ser igual aos que estão ali. Naquele instante a gente quer se igualar nesse sentido. Só que a igualdade não pode ser vista somente nessa posição. Por falta da compreensão da igualdade, às vezes a gente se torna uma personalidade no trabalho, outra personalidade dentro de casa, outra personalidade na rua, porque a gente não compreende o fundamento da liberdade. Né? E o outro lado é a fraternidade, o senso comum em todas as culturas, das pessoas que estão dispostas a auxiliar os outros, é imensurável. É imensurável. Uhum. Não existe uma cultura que não tenha o sentimento de produzir o bem. Todos querem produzir. Por isso que são fundamentais. Como diz Kardec aí, né, em obras póstumas, né? Os escritos que ele faz nesse sentido. Então, esses fundamentos, quando bem compreendidos pelo indivíduo, levam ao estado de educação. Leva a uma situação de educação. E a educação é individual, tá? Para ela poder se estabelecer coletivamente, é necessário que cada indivíduo seja educado. Você fez umas colocações aí que eu queria encaixar com umas coisas aqui. Você falou, né, que a gente usa uma persona em casa, uma fora, uma no trabalho, né? Uhum. E que muitas vezes se coloca isso como sendo hipocrisia, né? E aí a gente tem que compreender que, assim, o problema não é a gente falar e não fazer. O problema mesmo é a gente nem sequer tentar fazer o que diz, né? E aí, um dia desses eu vi, eu não me lembro onde foi. Eu queria ver se eu lembrava. Bom, mas aí a pessoa lá estava questionando assim: você teria coragem de assistir sua vida num telão bem grande diante de sua família e amigos, para mostrar diante desse telão tudo que você fez quando você estava sozinho? Já pensou isso? Sim. É fácil? É não, né? Olha, é aquela tal história. O que é que a tua individualidade vai melhorar na individualidade do outro? A resposta seria essa, porque a tua individualidade, o indivíduo em si, não só do ponto de vista do espiritismo, mas do ponto de vista mesmo do ser, existem variáveis em você, existem variáveis em mim, que são
contrárias às nossas ideias. Você pode não gostar, por exemplo, de sentir a picada de uma muriçoca e ficar irritado porque a muriçoca tocou ali em você, e a muriçoca pode chegar aqui em mim. Então, o que se refere nesse sentido, quais são as variáveis que tem dentro de você, que diz respeito a você, que são fundamentais para você, que vão auxiliar na composição do outro, que vai melhorar o outro. Você analisa, por exemplo, quando Jesus deu o ensinamento, passou mensagens do Evangelho. Se quiserdes, podereis fazer mais do que eu fiz. Uhum. Porque as variáveis ali, os componentes do indivíduo, eles são distintos. E às vezes o que causa, é esse o grande problema, sabe, Leandro? Da nossa liberdade, da nossa igualdade, esse talvez seja o grande problema de nós nos tornarmos fraternos. Porque a gente vê um ambiente de fora com o ambiente que a gente tem do lado de dentro. Mas se eu analisasse o ambiente do lado de fora, não com o que tem dentro de mim, talvez eu aprendesse mais. Aí sim, aí seria importante a passagem do filme. Porque talvez na composição do questionamento, na composição do questionamento, seria assim: olha, eu vou passar um filme aqui para todas as tuas personalidades. Porque, na verdade, a gente adquire personalidades durante a nossa vivência, não é? Durante a nossa vivência. Uhum. A colocação, na realidade, que a pessoa fazia era pelo seguinte: às vezes a gente diz que faz uma coisa e não faz. Sim. Diz que deveria ser feito aquilo e não faz. Sim. E aí o questionamento é: você seria capaz de ser tão transparente, né, de colocar para a sua família, né, as pessoas próximas de você, colocar quem você realmente é? Entendeu? Mas você não sabe. Esse é o grande problema, né? Eu não sei quem sou. Eu entendo a situação, seria interessante no sentido do questionamento. Mas na doutrina espírita, o que é que acontece com a gente? Quando a gente reencarna, a primeira coisa que acontece é o quê? Apagar o que a gente foi do passado, né? Apagar, assim, do consciente, né? Apagar entre aspas, exatamente. Né? Por quê? Porque pra essas medidas agora, né? não atrapalham. Isso. Ela não pode atrapalhar, porque você precisa aprender novos questionamentos, você precisa aprender novas variáveis, o indivíduo precisa ter outras relações para despertar o conhecimento dele mesmo. Isso. Como já está 1h23, que o tempo voa. Já? Já passou 1 hora já? Não, 1h20. Você fez um levantamento, né? Quem estiver assistindo, tal, que quiser fazer como encara cada uma das coisas, o Diago colocou assim: fraternidade, benevolência, ligando uma coisa a outra, né? Certo. Fraternidade, benevolência, igualdade, indulgência, porque todos precisamos, perdão, ele ligou a liberdade, porque liberta a alma da escravidão de si mesma. Muito bem, Tiago. Muito bem. Juarez falou, né, que a empatia será uma habilidade a ser desenvolvida para conseguirmos ser mais fraternos, igualitários e solidários. A empatia, não é? Olha, a empatia ela já é natural do ser, não é? A empatia ela está bem ligada à antipatia. No universo dual, Juarez, não tem jeito. Se você fala de empatia, a antipatia está lá, não é? O ideal é você aprender a fazer essa, eu não diria equilíbrio, mas harmonia, não é? A harmonia entre o empático e o antipático. Isso sim. Isso vai causar, porque quando a gente tende só para um
um lado do dual, tá bom? Se a gente entende, só vai para um lado do dual, o que é que vai acontecer? Se nós atingirmos a luz, a gente vai trabalhar dentro da luz para apagar a escuridão. E não tem jeito, quem está na escuridão não pode receber muita luz. Uhum. Da mesma forma. Ofusca, você não vê. Isso. Do mesmo jeito, se eu for para a escuridão, o que é que eu vou querer fazer? Vou querer apagar a luz. Né? Na verdade, no universo dual, quando nós andamos no universo dual, o importante é a harmonia. Você saber andar na luz e nas trevas. Né? Levando luz para as trevas sem ofuscar, levando sombras à luz para ser questionado e continuar na sua caminhada. Né? Embora, na verdade, é isso. Quanto mais empáticos nós formos, melhor será a nossa relação com os nossos irmãos. Mas lembrando, não é, João? Só lembrando assim, não é? Que às vezes a gente tende a ter empatia apenas com aqueles que a gente tem afinidade mais afetiva, né? Seria realmente muito empático se os torcedores do Santa Cruz e do Sport ficassem ambos na mesma, juntinhos ali, cada um com a sua camisa, e não houvesse um xingamento de um para o outro. Assim, quem sabe no processo. Quem sabe um dia a gente consiga isso, realmente. Né? Então, vão jogar todos sem camisa. Que não precise separar as torcidas, né? Que eu esteja aqui junto do meu oponente, né? No campo. Tá lá, né? Pode ser. E na hora que meu time fizer o gol, eu vibro e ele não vai ficar com raiva de mim, né? Porque eu estou vibrando. Ele vai vibrar junto comigo. Pois é. Eu também vibrar junto com ele. É gol, de qualquer forma é gol. Eu não sei se ele vai vibrar. Não vai conseguir chegar nesse ponto, não. Oh, gol! Mas pelo menos será um avanço se ele não quiser me agredir, né? Muito bom. Bom, querido, para a gente poder encerrar, eu queria que você pudesse dizer qual seria a contribuição que o Espiritismo pode dar hoje. Antes disso, eu vou englobar, porque assim, antigamente se dizia assim, o Espiritismo vai ser a religião do futuro. A gente ouvia muito isso. Aí depois a gente vê que quem diz isso, que seria a religião do futuro, é porque não compreende realmente a missão da mensagem do próprio Espiritismo. Aí outros dizem, não, agora a gente avançou. O Espiritismo será o futuro das religiões. Quando a gente diz que a religião, que vai ser a religião do futuro, a gente está deixando de conceber o que é o Espiritismo, a liberdade. Né? A liberdade, quer dizer, a gente tira do Espiritismo que fala tanto da liberdade, quer dizer, se é a religião do futuro, todo mundo vai ser espírita, isso é falta de liberdade. Exato. Né? São compreensões, né, que a gente precisa ter. Mas, assim, para a vida de hoje, independentemente da questão religiosa, mas direcionando aos espíritas, qual é a contribuição que efetivamente o espiritismo, bem compreendido, pode dar? A gente, como espírita, como é que a gente pode contribuir para essa sociedade que não é espírita, católica, evangélica, espírita, budista, sem religião, seja o que for, mas em termos de postura? Deixemos a plaquinha, que eu costumo dizer, deixa a placa de lado, vamos pegar o conteúdo, né? Vamos pegar o que é que tem de conteúdo e vamos aproveitar isso. A questão da solidariedade, você ser solidário com o outro, independentemente de religião, né? Você compreender que o outro tem o direito de pensar de forma diferente e você não vai ficar com raiva do outro, a não ser que faça o gol, né? Mas você não vai ficar com raiva do outro, você vai, né? Talvez você não vibre com o outro, com o gol, mas assim,
falando sério, né? Essas compreensões todas que a gente está tentando englobar, como é que o Espiritismo pode, de fato, contribuir? Olha, Isso é para a gente poder encerrar essa live. Passou ligeiro. Olha, isso. O Espiritismo será aquilo que eu pensar que é o Espiritismo. Tá? Apesar da doutrina espírita vir com no seu bojo princípios de coletividade, tá bom? Princípios de coletividade. Lá no início, um dos benfeitores diz a Kardec: estamos dando as bases de um edifício, de um novo edifício, não é? Bases de um novo edifício, que se erguerá e um dia reunirá os homens no mesmo princípio de amor e caridade. Tá certo? No mesmo princípio de amor e caridade. Reunirá os homens, reunirão todas as pessoas no mesmo princípio. Naquele momento, o benfeitor não falou na tecla da religião. Ele falou que o conhecimento espírita levará o indivíduo a criar internamente esses dois fundamentos da humanidade, que é amor e caridade. Tá certo? Amor e caridade. O espírita, diz Kardec, é aquele que faz um esforço em controlar, compreender, reduzir as suas más tendências. As suas más tendências. Para a gente unir esse princípio do amor e caridade, para a gente unir esse esforço que a gente deve tender para chegar a essa máxima, tá certo? Essa máxima, seja o futuro das religiões, a religião do futuro, nós deveremos, nós que queremos ser espíritas, que entendemos ou estudamos o espiritismo, devemos fazer nosso esforço para sermos exemplos. Não no sentido de, Leandro, eu estou sendo exemplo, tá? Entenda que isso aqui que eu estou fazendo é ser exemplo. Não. Sermos exemplo porque os outros vão olhar para mim. Os outros irão olhar para mim com o olhar deles e não com o meu. E vão poder dizer, ali vai um homem de bem porque é espírita. Eu não vou procurar mudar ninguém. Tá certo? Por quê? Porque cada um é livre para fazer suas escolhas. E evolui no princípio das escolhas a partir do entendimento de um fundamento. A partir do entendimento de um fundamento. Seja ele qual for. Seja ele qual for. A doutrina em si, embora eu não gosto muito do termo doutrina, porque parece que ela aprisiona, engessa, deixa o cara ali. Mas a doutrina no seu sentido filosófico de abrir a consciência, de fazer com que o indivíduo arrume, escolha horizontes. Para que a gente possa utilizar o espiritismo, a gente necessitaríamos divulgá-los ou divulgar esses princípios com mais efetividade. Era necessária uma contribuição nesse sentido. Porque, Leandro, eu ainda não vi nessa caminhada espírita a gente fazer um programa, uma abordagem espírita que outras pessoas não o escutem. E que não pode até não comungar com os princípios do espiritismo, com os princípios. Porque alguns princípios basilares da doutrina requer uma certa compreensão, como é a reencarnação, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos. Isso requer uma mudança de atitude cultural grande. Mas se nós quisermos que a doutrina espírita seja um ícone que facilite a liberdade, a igualdade, a fraternidade entre todos os seres humanos, a divulgação dela é fundamental.
É fundamental. E até, eu costumo até dizer, Fernando, que um dia a gente nem vai ter mais religião. Sim. Aliás, já disse Jesus, né? Ó, Não há. né? Um dia haverá o momento em que não se buscará mais o templo, né? O monte e tal. Ora, ou seja, não vai ser preciso religião. Mas, para isso, tá longe. Porque a gente vai ter que aprender a amar como ele amou. Sim. Né? É. A profundidade do amor que ele teve está longe. Está longe da gente colocar isso em prática. Sim, com certeza, com certeza. Mas, olha, Leandro, quando a gente aprender que. É que. Quando a gente aprender, mas aprender mesmo, não é? Uhum. Ultimamente, isso está só no intelecto de alguns. Quando a gente deixar de dizer assim, eu sei disso, né? Quando a gente disser assim, eu já faço, né? Isso. Quando a gente começar a conquistar um princípio que Jesus ensinou, que é chamado de fé, quando a gente conquistar esse princípio inicial, que é a fé, e ele diz assim, né? Nada é impossível àquele que tem fé. Nada é impossível àquele que tem fé. Então, quando você conquistar isso, e você só conquista através desses modelos, todos são libertos, todos são iguais, todos são fraternos. Essa consciência de que Deus é o princípio criador, se ela tiver implantada do ponto de vista da espontaneidade, quando eu não precisar mais me esforçar para compreender esse princípio, isso vai se enraizar tão rapidamente nas outras pessoas que não é que a religião se torne obsoleta, ela vai ser melhor compreendida. Né? Ela vai ser melhor compreendida. E como disse aí um dos irmãos, será a religião do amor. Mas o amor não no sentido do religar. Não é? O amor não no sentido do religar. Porque geralmente a religião é como se fosse um interruptor. É uma técnica do conhecimento da humanidade que nos liga, que nos leva ao Criador. Mas nada está desligado do Criador. Nem eu, nem qualquer um dos nossos irmãos. Bom. O tempo voou. Rapaz, tudo bem. A conversa estava boa, agradável. Né? Mas espero que tenhamos outras conversas dessas e você, como um dos modelos do Espiritismo aqui em Pernambuco, continue fazendo essa divulgação. Não, esse trabalho que você faz é formidável. É formidável, é formidável. Não é para você, mas é para muitas pessoas. Tá certo? Muitas pessoas já sentiram os benefícios que é a gente. Deixa eu te contar. Eu estava vendo, eu não vou identificar quem foi, né? Logicamente não vou identificar, mas teve uma pessoa que fez um comentário em um determinado vídeo de uma outra pessoa, e aí a gente estava acompanhando, né? Eu não tenho o Face meu pessoal, administro já só o do Chico. E essa pessoa estava assistindo também. E aí ela pegou e mandou um abraço. Abraço para o Chico Xavier Camusim. Aí eu mandei um abraço para ela também. Ela disse assim: eu agradeço muito as lives que me ajudaram, né, no processo de recuperação. Ela andou bem doente. E nessas reflexões, né, que ela está fazendo junto com a gente aqui, ela disse que esse bate-papo aqui ajudou muito a ela. E eu fico muito feliz. Logicamente, eu não vou identificar, se ela depois quiser se identificar. Eu não vi comentários dela hoje aqui, que ela já acompanhou em outros momentos, mas hoje ela não estava aqui presente aqui com a gente. Mas a gente fica muito feliz, né, que de alguma forma a gente contribuiu, né, para fazer reflexão e ajudar que a pessoa se recupere mais rapidamente. Isso é extremamente
gratificante para a Gratificante. gente. Com certeza, é por isso que deve-se continuar com essa contribuição, né? Essa divulgação. Você sabe, Fazer o Fernando, bem. você sabe, Fernando, eu já estou pensando quando a gente retornar, né, para as palestras, que são exatamente feitas no domingo às 20 horas, vai ser no horário dessa live. Eu tenho a impressão que talvez a gente tenha que continuar essa live, não sei, eu vou ver como é que vai fazer, seria mais uma atividade, continuar essa live só que num outro dia, num outro horário, mas talvez continuar, né, com esses bate-papos assim, né? Não sei. Bota a palestra. Você pode, inclusive, Leandro, fazer a palestra na Casa Espírita nesse mesmo ambiente aqui que você está fazendo. Extremamente importante. Não precisa ser 1 hora de pessoa conversando, tá certo? Mas tocando em pontos. E joga no Facebook também a palestra do Centro Espírita. É um modelo muito interessante de se debater temas, não é? Todos participam as pessoas que estão presentes lá no ambiente, e não vai tirar em nada a sintonia dos benfeitores espirituais. Eles continuam, para eles não é um ambiente, não é o local, mas a vibração que você faz ou que você tem quando vê a iluminação que se deu com todas essas pessoas que estavam nos acompanhando, sintonizadas, não é? Na mesma frequência. Na mesma frequência. É importante. Na prática do bem, né? Na prática do bem. Na prática do bem. É interessante que essa questão da prática do bem, às vezes as pessoas perguntam, se eu não fizer o mal, se eu não fizer o bem, tá tudo certo? Não. Se você não fizer o bem, já é fazer o mal, né? Exatamente, não é? Embora tenha o bem e mal, não é? O bem e o mal sejam do aspecto dual, e é importante, é interessante que você aprenda a harmonizar-se entre eles, não é? A linha divisória entre o bem e o mal é um fio de navalha, é um fio de gilete, é bem fininho, tá certo? Se você sair da. Só isso já dá um bate-papo aqui bem longo. Muito bem. Tá certo. Queria lhe agradecer, Fernando, profundamente, agradecer a todos os que acompanharam. Eu vou só ler aqui algumas pessoas, porque assim, tem gente que não comenta, né? Tem gente que só entra, e tem algumas pessoas, por exemplo, Sandra aqui colocou umas palmas, só que não tem como eu jogar aqui né? Porque são desenhos e aí não tem como eu jogar aqui. Aí tem Francisca Goretti, Degene Oliveira, Dejinha, é uma prima minha. Sávio Soares, meu irmão. Silvana Souza, que acompanhou. Mara Nascimento. Essas, por exemplo, não chegaram nem a comentar. Só entraram, né? A gente fica com o registro aqui. Rosivânia. Na hora que a pessoa entra, né? Aí diz, fulano está assistindo. Eu queria deixar um abraço para todo esse pessoal. Tiago, Patrícia, Juarez, Maria de Fátima, bastante gente. Creonice, beijo para todo mundo. Obrigado por essa oportunidade da gente fazer essa troca. E eu queria, querido, que você pudesse fazer suas considerações e, ao final, você pudesse fazer uma prece, porque é interessante. Numa das lives, alguém escreveu, eu senti falta da prece. Eu digo, então a gente vai colocar no final uma prece, porque aí conclui, né, esse processo de harmonização. Por gentileza, querido. Muito bem. Inicialmente a gente agradece às pessoas que estavam nesse bate-papo com a gente, vibrando, trazendo bons pensamentos. Espero que de alguma forma possamos ter ajudado a elucidar alguma dificuldade. O tema é interessante, lembrem-se sempre. É importante que você cuide-se. Aprenda a saber quem você é.
tá bom? E enquanto estiver aprendendo sobre você, não esqueça de ajudar aos outros. Não esqueça de ajudar os outros. Entenda que esses 3 princípios que se comentou hoje, que se trabalhou, são fundamentais para descobrir-nos como seres conscientes. Como seres conscientes. E dessa forma, a gente aprende a agir em benefício dos outros. E quando a gente age em benefício dos outros, nós nos tornamos aquela pessoa que auxilia os benfeitores espirituais. Muitas vezes eles necessitam exatamente dessa pequena colaboração. Apenas abrir o coração e deixar que a vibração passe entre nós. E assim, vamos agradecer a Deus, o grande arquiteto do universo, que é a fonte fecunda de felicidade e de justiça. Senhor, todos nós que aqui estamos reunidos, temos o coração sensível ao bem. Concede-nos o auxílio de tuas luzes. Dirige o nosso trabalho à perfeição. Auxilia-nos sempre, todas as vezes que, por algum motivo, a gente cair ou desanimar. Aumenta a nossa força, para que a gente possa ser um obreiro útil e dedicado. Embora, Senhor, cada um de nós tenha o coração sensível ao bem, nesse instante, ilumina a nossa consciência, para que emitamos vibrações fraternas, amorosas, para todos aqueles que se dizem nossos inimigos. E assim sendo, em tuas bênçãos, com a assistência dos amigos espirituais do Chico Xavier e com as bênçãos especiais do nosso irmão e mestre maior, Jesus, agradecemos a participação, agradecemos as vibrações recebidas e estejamos todos em paz. Que assim seja. Achei quem foi, viu? Olha aí, ó. Quem foi que eu disse? Quem foi? Teve uma pessoa que falou que. Creonice. Obrigado, Creonice. Muito bem, muito bem. É um momento da gente realmente poder encerrar esse bate-papo de forma leve, que a gente fala de coisas sérias, mas fala de coisas de uma forma mais leve, para a gente poder colocar na prática, né? Porque senão a coisa fica muito científica, muito pesada, muito complicada, a pessoa diz, não entendi, foi nada. Eu me lembro que teve uma vez um palestrante terminou de fazer a palestra, aí eu conversei com o pessoal e tal, e aí, gostou? Aí teve uma pessoa que disse assim, rapaz, gostei, ele fala muito bem, né? Eu digo, que bom que você gostou, você só não entendi, foi nada. Aí, querido, eu queria te agradecer de coração, por ter aceito aí a proposta desse debate, que Deus te abençoe, que você continue aí promovendo, né, essas discussões no bom sentido, né, como a gente costuma dizer, né, os debates, levando a mensagem não somente a mensagem do Espiritismo, porque o Espiritismo ele não é fechado numa bolinha, né? É muito mais amplo. Essa mensagem que a gente viu hoje de liberdade, fraternidade, igualdade, que você muito bem conhece, né? Um abraço aí, Sábio, tá mandando para você, tá certo? Opa, Idem, Sábio, é bom te ver, bom te ver. Beijão, querido. Muita paz. Beijão, Leandro, muita paz. Beijos a todos. No próximo domingo, estaremos aqui de volta, no dia 5. Eu vou chegar aqui um pouquinho mais velho, né? Com 52 anos. E a gente vai ter um bate-papo aqui com um psicólogo, que é João Neto. Beijos a todos, minha gente. Boa noite. Até a próxima. Valeu.